origem e a expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região de Caratinga nas décadas de 1930 e 1940. Segunda parte. A experiência pentecostal dos norte-americanos aos brasileiros. Conforme Araújo 2007, aconteceu no Brasil um período denominado pró-pentecostalismo, iniciado no século XIX, onde pessoas e movimentos com características pentecostais autônomas, tais como as manifestações de dons, o falar em línguas e profecias, apesar de, na maioria das vezes, nessas manifestações, existirem um forte fanatismo. Dentre os fatos do período do pró-pentecostalismo, Araújo 2007 comenta que José da Conceição, 1822 a 1873, antes de ser ordenado a padre em 1844, estudara teologia e gastava muitas horas lendo e estudando a Bíblia. Logo fez perceber uma oposição direta entre a palavra de Deus e as práticas religiosas da Igreja Católica Romana. Naquela época, o Brasil recebeu muitos estrangeiros que deixaram suas terras em busca de melhor sorte neste país novo e promissor. Era a época do café com leite. Conceição fez amizade com uma família inglesa protestante e impressionava com o modo como aquela família, aos domingos, deixava todos os seus afazeres para se dedicar ao estudo da Bíblia, à oração e aos cânticos. Nas paróquias católicas em que trabalhou, ele aconselhava o povo a ler a Bíblia. Em 1865, ele tornou-se presbiteriano e o primeiro pastor brasileiro. Além do fator acima, ele apresenta como evidência do pró-pentecostalismo o movimento inaugurado por Antônio Conselheiro, na Bahia, em 1870, em que reuniu cerca de 30.000 sertanejos, sobre os quais exercia um carisma profético com a finalidade de construir uma cidade santa a que se denominaria de Belo Monte. Destaca também Fritz Machulat, alemão e evangélico, que chegara ao Brasil em 1870, o qual orava em línguas estranhas, e Erik Nilsson, sueco, que veio a Belém do Pará como missionário da Igreja Batista e que em 1891 buscou o batismo no Espírito Santo durante 14 dias, porém, quando ele começou a sentir as manifestações espirituais, sua mulher ficou com medo e o impediu de continuar. A partir de então, ele parou com as buscas espirituais e se tornou contrário à ideologia das buscas de tais manifestações. Em meados do século XX, um teólogo norte-americano de nome Charles Parham, após a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde relata o derramamento do Espírito Santo sobre os fiéis presentes no cenáculo em busca de tal promessa, chegou à conclusão de que este fato é uma promessa para todos os cristãos. Sendo assim, passou a ensinar essa doutrina na Faculdade de Teologia em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos da América, onde lecionava. Nessa faculdade, um estudante negro por nome W.J. Seymour teve a oportunidade de presenciar seus ensinamentos, não obstante, com muitas dificuldades, devido às leis em vigor. Seymour, antes mesmo de pegar seu diploma, mudou-se para Los Angeles, levando a tese ensinada por Parham, onde, apesar de escrever exacerbadamente, trouxe também onde, apesar de crescer exacerbadamente, trouxe também muitas controvérsias, a ponto do próprio Charles Parham reprovar seu trabalho, separando dele e criando uma outra igreja concorrente. A experiência pentecostal chegou ao Brasil via Estados Unidos.
e, ao contrário do que muitos imaginam, surgiu nos bancos de uma faculdade de teologia e não em reuniões de intercessão. Tudo começou em 1900, na cidade de Topeka, Kansas, Estados Unidos da América, quando o professor de teologia Charles Parham, ao ler Atos 2, entendeu que o derramar do Espírito Santo é uma bênção para todos os cristãos. Um pastor chamado W.J. Seymour levou essa tese para Los Angeles, onde ocorreram muitas experiências pentecostais, que também geraram controvérsias teológicas. Brandt, 2006. De acordo com Araújo, 2007, quase todas as denominações pentecostais dos Estados Unidos têm suas raízes, de uma maneira ou de outra, na missão da fé apostólica da Rua Azusa, com a teoria ensinada por Seymour. Ainda segundo Araújo, 2007, a teoria ensinada por Seymour, ou seja, seu trabalho, foi repudiado por Parham, seu ex-professor, mas, ainda assim, foi aprovado pelos fiéis ouvintes a ponto de crescer de tal forma que, em pouco tempo, o local onde ele se reunia não mais cabia os congregados, tendo então que alugar um local mais espaçoso na Rua Azusa Street, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Quando Parham visitou Azusa em outubro de 1906, ele não aprovou o que encontrou, mas, ao contrário, repudiou. Assuntos teológicos, raciais e de poder, todos entraram em sua avaliação, e o resultado foi a separação. Seymour e a missão ficaram funcionando de forma independente. Isso não freou o movimento em Los Angeles, mas serviu para dar-lhe maior independência e liberdade, visto que havia se tornado outro movimento da fé apostólica do Pacífico. Araújo, 2007. A partir de então, o movimento se tornou tão explosivo que acabou chegando a Chicago, através do pastor batista W.H. Durham, o qual fez vários seguidores, tais como Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram em missão para o Brasil, trazendo a ideologia pentecostal para Belém do Pará. Porém, o pastor da Igreja Batista no Brasil não concordava com suas ideologias, o que acabou gerando cisões dentro da Igreja Batista, levando-os a fundar em 1911 a Missão da Fé Apostólica, que mais tarde veio a se tornar Assembleia de Deus. De Los Angeles, a doutrina e experiência pentecostal foram levadas a Chicago pelo pastor batista W.H. Durham, o qual fez muitos discípulos entre as diversas denominações, incluindo alguns estrangeiros que estiveram diretamente ligados à implantação do movimento pentecostal no Brasil, 2 suecos pertencentes à Igreja Batista e um italiano ligado à Igreja Presbiteriana. Quanto aos suecos, chamavam-se Daniel Berg e Gunnar Wingre, e vieram para o Brasil trazendo a experiência pentecostal para Belém, Pará, o que acabou gerando cisões dentro da Igreja Batista, levando-os a fundar em 1911 a Assembleia de Deus, que é até hoje a maior igreja evangélica do Brasil e principal disseminadora da doutrina pentecostal na primeira metade do século XX. Brandt, 2006. Além dos suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, discípulos do pastor batista W.H. Durham, estes fizeram discípulos de várias denominações protestantes, inclusive um italiano de nome Luigi Francesco, que veio, assim como Daniel Berg e Gunnar Wingre, para o Brasil. Porém, enquanto estes se instalaram em Belém do Pará, esse veio a residir no Paraná,
unindo-se aos imigrantes ali residentes, onde juntos criaram a Congregação Cristã do Brasil. O italiano chamava Luigi Francesco, que afirmou ter recebido o dom de línguas estranhas em 1907 e também veio para o Brasil, onde atuou principalmente entre os imigrantes e descendentes italianos residentes em Santo Antônio da Platina, Paraná, e na capital paulista, com os quais fundou a Congregação Cristã do Brasil, ainda hoje numericamente expressiva, Brant 2006. Esta denominação é uma das igrejas de maior número de adeptos dentro do município de Caratinga e vale a pena ressaltar que faz parte da formação da identidade de parte da população local. William W. Durham foi convidado a realizar vários cultos nos trabalhos de Seymour, pois, devido às suas muitas viagens de missões, Seymour precisava de um substituto nesses momentos para dirigir a igreja. Após várias realizações de cultos, Durham tentou tomar a direção dos trabalhos, alegando que Seymour não seria capaz de ficar na liderança por muito tempo. Entretanto, com o retorno de Seymour, houve uma cisão na igreja, fazendo que Durham viesse a fundar uma igreja concorrente, da qual surgiram os missionários que vieram para o Brasil, consolidando com a criação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Durante uma de suas viagens, em 1911, Seymour convidou William W. Durham para realizar uma série de cultos na sua missão. Durham, achando que Seymour não era capaz de liderar o movimento por muito tempo, usou a oportunidade para tentar assumir o controle da missão. O retorno mais cedo de Seymour preparou o terreno para um conflito explosivo que evidenciou a trama de Durham. Seymour administrou a recuperação do controle da missão somente quando ele e seus defensores no conselho administrativo trancaram as portas contra Durham. Este então se retirou e fundou uma igreja concorrente a poucos quarteirões, Araújo 2007. Até então, podemos presenciar informações de que o movimento pentecostal, até chegar à formação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, passou por 3 cisões, sendo a primeira quando Seymour se separou de Parham, seu ex-professor, a segunda quando Durham se separou de Seymour, seu ex-colega de trabalho, e a terceira quando Daniel Beck e Gunnar Wingre foram expulsos da Igreja Batista devido às discrepâncias de pensamentos religiosos. A liderança da Igreja Batista no estado do Pará não concordava com os ensinamentos de Daniel Beck e Gunnar Wingre com relação ao falar em línguas estranhas como evidências do batismo com o Espírito Santo, aprendido por eles nos Estados Unidos. Esses 2 teólogos suecos permaneceram membros da Igreja Batista até que algumas pessoas receberam a experiência do falar em línguas, e então, devido à discordância dos batistas com relação ao falar em línguas estranhas, fundaram uma outra igreja denominada Missão da Fé Apostólica, nome da igreja de W. J. Seymour, nos Estados Unidos da América, que veio mais tarde receber o nome de Assembleia de Deus e também a ser construído seu primeiro templo em Belém do Pará, no modelo representado em anexo 1. As primeiras, ou seja, a princípio, 17 irmãos declararam sua fé pela mensagem pregada, entre os quais as 2 primeiras foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Eles não somente creram, mas se propuseram a permanecer em oração até que Deus cumprisse a tão desejada promessa de batizar com o Espírito Santo.
Atos 2:39. Em 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, em Belém, Celina Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo, sendo considerada a primeira pessoa em solo brasileiro a vivenciar a experiência pentecostal. Ferreira, 2004, página 21. De acordo com Araújo, 2007, página 7, Celina de Albuquerque foi curada de uma enfermidade que naturalmente era incurável nos lábios e, a partir de então, passou a buscar incansavelmente o batismo com o Espírito Santo, ensinado pelos missionários suecos, até que veio a receber e falar em línguas estranhas. Este fato colaborou para precipitar a sessão extraordinária de 13 de junho de 1911 da Igreja Batista de Belém, que acabou excluindo todos os seus membros que creram na doutrina pentecostal ensinada por Daniel Beck e Gunnar Wingre. Ela foi uma das primeiras pessoas a crer no batismo no Espírito Santo, ensinado na Igreja Batista de Belém por Gunnar Wingre e Daniel Beck. Passou a buscar a promessa de Deus, vindo a recebê-la no dia 2 de junho de 1911. Araújo, 2007.